Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, nesta hora, uma vez mais, Senhor, me coloque em Sua presença. Pai, primeiramente, lhe pedindo perdão pelas minhas falhas, meus pecados, minhas transgressões, minhas iniquidades, minhas fraquezas, meus erros, Senhor. Pai, também lhe pedindo, Pai amado, pelo meu falar, meu pensar, meu olhar. Espírito Santo de Deus, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amado, venha neste momento uma vez mais, Pai amado, repreendendo todo o mal. Vem Espírito Santo de Deus neste momento uma vez mais, quebrando toda a barreira, Pai amado, todo obstáculo, todo impedimento, Senhor, vai jogando por terra em nome de Jesus Cristo, Deus do impossível, Alfa e Ômega, Cordeiro divinal, pedra angular de esquina, estrela da manhã, raiz de Jessé, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, Pai santo, entra, Senhor, com a grande providência e faz o grande milagre. Entra, Senhor, com a grande providência, Pai amado, e que todo mal seja quebrado, repreendido, neutralizado, Senhor. Neste momento, uma vez mais, Pai amado, eu me coloco em Sua presença, Senhor, na qualidade de servo, de falho e perfeito que sou, Pai amado, reconhecendo, Senhor, que sem Ti eu não posso nada. Nesta noite, uma vez mais, Senhor, eu já declaro, Pai amado, que eu me encontro 100% na Sua dependência, Pai amado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus amado. Ah, Senhor, vem agindo. Ah, Senhor, vem operando uma vez mais. Venha, Pai amado, pelejando, guerreando em todas as nossas vidas, Pai amado. Viemos concebendo um grande livramento, a grande vitória, Senhor. Nesta noite, uma vez mais, eu declaro, Pai amado, que eu me encontro uma vez mais nesta noite 100% na Sua dependência. Eu já me encontro uma vez mais na Sua dependência, Pai amado, reconhecendo que sem o Senhor eu não posso, eu não faço. Ah, Espírito Santo de Deus, eu sei, reconheço, Pai amado, que a honra é Sua, a glória é Sua, Pai amado, é tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, Senhor. Venha, Pai amado, repreendendo uma vez mais nesta noite toda obra do diabo. Venha repreendendo, Senhor, toda cilada, toda ferramenta preparada, forjada contra nossas vidas, Senhor, que não venha prosperar, que vá cair por terra agora, Espírito Santo de Deus. Senhor, venha agindo, Senhor, venha operando, venha pelejando, Pai amado, venha guerreando, repreendendo toda a fúria do diabo, repreenda e joga por terra, meu Senhor, joga por terra, Pai amado, toda a ferramenta, Pai amado, preparada todas as nossas vidas, Senhor. Eu suplico a Ti, Pai amado, toda a obra do diabo, toda a fúria do adversário, repreenda a frieza, o desânimo, o obstáculo, o impedimento. Eu suplico a Ti, meu Senhor, eu suplico a Ti, Pai amado, uma vez mais nesta noite, desde já, eu suplico a Ti, Pai amado, venha nos concebendo um grande livramento, venha, Pai amado, nos concebendo, Senhor, o grande livramento, Pai amado, conceda o grande livramento para os Teus filhos, para as Tuas filhas, Senhor. Pai, neste momento, uma vez mais, quero me apresentar, Pai amado, o ministério das igrejas pentecostal, Cristo é o caminho da salvação, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, dê a grande vitória, dê a grande bênção, Pai amado. Repreenda todo o mal, repreenda, Senhor, toda a ferramenta preparada, forjada, joga por terra, Senhor, toda seta, todo plano do adversário que ele tenha planejado, arquitetado, todo decreto do adversário, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, Pai santo, eu suplico a Ti, Senhor. Eu suplico a Ti, Pai querido, Pai santo, Pai amado, Espírito Santo, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu suplico a Ti, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, entra com a grande providência e faz o milagre, entra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, Deus, suplico a Ti, Pai amado, autor e consumador da minha fé,
Senhor, ouve o meu clamor nesta hora. Ouve, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ouve o nosso clamor neste momento, nessa hora, Pai amado. Ouve pela sua misericórdia, meu Senhor. Pela sua misericórdia, ouve, Pai amado, o nosso clamor neste lugar. Ouve, Espírito Santo de Deus. Ouve as nossas súplicas, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, ouve, Pai amado, o nosso clamor neste lugar, Senhor. Ouve as nossas súplicas uma vez mais nesta noite, Senhor. Pai amado, a Bíblia nos revela dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas nesta hora, Senhor, nós clamamos a Ti. Nessa hora, Pai amado, nós invocamos, Senhor, o poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós invocamos agora, Senhor, o poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Joga por terra, corta todo laço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Pai santo, vem agir, Senhor, em nosso favor. Senhor, ouve a nossa oração neste lugar. Ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, uma vez mais nesta noite eu clamo a Ti. Ouve o clamor desse homem, desta mulher, desse irmão, dessa irmã, Senhor, que está de joelho neste momento, que ora conosco, que clama conosco agora. Ouve o clamor dele, ouve o clamor dela. Socorre ele, Pai amado, socorre ela, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Socorre o teu filho, Espírito Santo de Deus. Eu suplico a Ti, Pai amado. Socorre, Senhor, a Tua igreja, socorre o Teu povo. Socorre, Pai amado, aqueles que a Te clamam. Senhor, ouve o clamor agora, Pai amado, desse irmão, dessa irmã, com seu coração contrito, com seu coração quebrantado, que clama a Ti neste momento. Espírito Santo de Deus, ouve, Pai amado, ouve, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ouve, Pai amado, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve as nossas súplicas. Espírito Santo da verdade, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus do impossível, Alfa e Ômega, Cordeiro divinal. Pai amado, Pai querido, Pai santo, ouve o clamor, Pai amado, desse filho que te clama. Ouve, Pai amado, a súplica, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, dessa filha que te clama, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Ouve, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, o gemido, Pai amado, desse coração, gemido desta alma. Pai amado, atribulada, entristecida, devido, Senhor, às aflições, devido, Pai amado, às adversidades, devido, Senhor, o plano, Pai amado, do adversário que tem planejado contra esta vida, devido, Pai amado, cada luta, Senhor, devido à obra maligna. Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu também clamo a Ti, Senhor, em prol da vida desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher, dessa porta que se fechou, Pai amado, e ele está sem saber o que fazer. Eu clamo a Ti, Pai amado, eu suplico a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu suplico a Ti, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, ouve o clamor, Pai amado, que nós clamamos a Ti nesta hora. Senhor, que seus ouvidos, Pai amado, venham estar atentos para ouvir nossa oração neste lugar. Senhor, que seus ouvidos venham estar atentos, Pai amado, para ouvir nosso clamor nesta hora, para ouvir, Pai amado, a nossa súplica neste momento. Senhor, que os seus ouvidos, Pai amado, venham estar atentos, meu Senhor, a nossa oração que é feita neste lugar, as nossas súplicas, meu Senhor, Pai amado, Pai querido, Pai santo. Senhor, assim como Salomão orou naquele momento, naquele tempo, Pai amado, eu clamo a Ti nesta hora. Senhor, eu clamo a Ti falando, dizendo, Senhor, se alguém pecar contra Ti e o Senhor permitir, Pai amado, que algum mal sobrevenha sobre ele ou sobre ela, Senhor, devido à sua adversidade, devido
vida sua, Pai amado, devido, Senhor, ao seu pecado, mas se porventura ele ou ela, Pai amado, se arrepender, Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, e clama a Ti, Senhor, e ora a Ti, Pai amado, esse lugar santo de oração, Senhor, ouve do céu a oração dele, ouve do céu a oração dela, Pai amado, perdoa os seus pecados, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se ele ou ela pecou contra Ti, Pai amado, mas ele ou ela se arrependeu e clamar a Ti, dessa cada santa de oração, desse lugar, Pai amado, santo, Senhor, desse lugar santificado pelas orações dos santos, Senhor, ouve o clamor dele, Senhor, ouve o clamor dela, ouve, Pai amado, e perdeu o pecado dele, perdeu o pecado dela, curando a sua enfermidade, lhe dando a vitória, lhe dando a bênção, abrindo as portas no corpo fechado, repreendendo as obras malignas, as obras de macumbaria, Senhor, entra com a grande providência divina, faz um milagre, exalta e engrandeça o Teu nome nesta hora, exalta e engrandeça, Senhor, o Seu nome neste lugar, porque estamos aqui para bendizer, adorar, exaltar o Seu nome, lhe buscando, lhe adoramos, na beleza da Sua santidade. Venha, Pai amado, ouvindo, venha, Pai amado, respondendo cada oração, porque a Bíblia nos revela dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia também nos revela dizendo, Pai amado, que tudo é possível aquele que crê, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, Senhor, estamos clamando porque acreditamos, estamos clamando, Pai amado, porque cremos, estamos clamando, Pai amado, porque até aqui a Sua misericórdia tem nos alcançado, estamos clamando, Pai amado, nós lhe adoramos, Senhor, pelo que o Senhor é, Pai amado, não lhe adoramos, não lhe buscamos, Pai amado, pelo que você pode nos oferecer, não, nós lhe adoramos, nós lhe buscamos, nós lhe agradecemos, ah, Senhor, pelo que o Senhor é, Pai amado, o Senhor é Deus, autor e consumador, o Senhor é Deus, Pai amado, o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, ah, Senhor, ouve o nosso clamor nesta hora, ah, Senhor, ouve as nossas súplicas, Pai amado, ouve o gemido de cada alma, ouve, Senhor, suplica a Ti, ouve, Pai amado, o pedido de socorro desse irmão, ah, Senhor, eu suplico a Ti, Pai amado, a Bíblia também nos revela dizendo que outra vez vereis a diferença do que serve e daquele que não serve. Ah, Pai amado, Pai santo, viemos aqui nesta noite, Pai amado, prestar um culto para o Senhor, um culto racional, Pai amado, e lhe entregando nesse culto, Pai amado, nosso corpo, alma e espírito, Senhor, em adoração, em súplicas ao Senhor, Pai amado, porque nós sabemos, Senhor, que o mundo está em crise, o mundo está em crise, Senhor, mas nós sabemos que o céu nunca fica em crise, Pai amado, a humanidade está apavorada, com medo, Senhor, dessa enfermidade no qual assolou toda a humanidade, mas nós sabemos que a solução, que o remédio é o povo, é a humanidade, Pai amado, se voltar para Ti e buscar Sua face e se converter nos seus maus caminhos. Senhor, o Senhor vem, meu Pai, curar, Senhor, o Senhor vem, meu Pai, libertar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nessa hora, Senhor, nós lançamos na Sua presença, nós te lançamos, Pai amado, nós nos entregamos na Sua presença nesta hora. Ah, Senhor, nesta hora, Pai amado, nós clamamos, porque o nosso intuito, Senhor, é tocar nas Suas vestes. Ah, Pai amado, que nesta noite, meu irmão e minha irmã, Senhor, venha provocar o Seu milagre, venha clamar, Senhor, venha provocar o Seu milagre, venha buscar em espírito e em verdade, que Ele e ela venham me buscar, Senhor, em cada momento, a cada dia, bendizendo o Seu nome e exaltando na beleza da Sua santidade. Venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, temos sido, Pai amado, temos sido a cada culto agraciado com Sua presença, temos sido, Pai amado, em cada culto agraciado com Sua presença. Nesta hora, Pai amado, eu clamo a Ti, nesse momento, Pai amado, eu clamo a Ti, nesse momento, Espírito Santo de Deus,
Eu suplico a Ti, Pai amado, ouve as nossas súplicas, ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve, Pai amado, os gemidos das nossas almas, ouve, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Senhor, ouve o clamor desse filho que te clama, ouve, Pai amado, a súplica dessa filha que te clama neste momento. Senhor, Senhor, esse irmão que tem uma enfermidade, essa irmã, Senhor, que está fazendo um voto contigo agora, que se o Senhor lhe curar, se o Senhor a curar desta enfermidade, Ele é, ó Pai amado, promete com a cabeça. Ah, Senhor, eu clamo a Ti, Pai amado, pela manifestação dos dons espirituais no meio da Tua igreja. Eu clamo a Ti, Pai amado, pelo batismo do Espírito Santo. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque até aqui, Pai amado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado. Eu clamo a Ti, Pai amado, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem guiado nossos passos, porque até aqui, Pai amado, a Sua misericórdia. Ah, Pai querido, Pai amado, Pai santo, eu suplico a Ti, Pai amado, eu clamo a Ti, Senhor, em prol do avivamento. Aviva a Tua igreja, aviva, Pai amado, aviva a Tua obra, Senhor, aviva o Teu povo, Pai amado, fortalece a minha vida, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, alcança nesta hora uma vez mais a minha esposa ali em São Paulo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu clamo a Ti, Senhor, vai tocando agora em cada vida. Senhor, abençoa ali, Pai amado, a viagem da minha esposa para São Paulo, que ela venha, Pai amado, que venha dar tudo certo para ela ali, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Senhor, ouve o nosso clamor, Senhor, Senhor, ouve as nossas súplicas. Eu suplico a Ti, Pai amado, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, pelo poder e autoridade, Pai amado, que é no nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu suplico a Ti, Pai amado. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, ouve, Senhor, a nossa súplica, ouve, Pai amado, o que pedimos ao Senhor neste momento, ouve, Pai amado, a petição dessa mãe que apresenta o seu filho, a sua filha, a sua família. Ouve, Senhor, a petição desse pai que clama a Ti, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, Pai santo, ouve a petição desse irmão, ouve a petição dessa irmã, que assim como eu, Pai amado, sabe que o motivo de nós estarmos aqui é a Sua misericórdia. Ouve, Pai querido, Pai santo, Pai amado, a petição desse irmão e dessa irmã, Senhor. Eu suplico a Ti, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Alfa e Ômega, Cordeiro divinal, pedra angular de espina, entra com a grande providência, faz um grande milagre, Senhor. Pai, que toda a seta do diabo lançada na mente, no coração, para que venham parar de orar, para que venham parar de clamar, toda a seta do diabo, Pai amado, lançado, para que venha, Senhor, confrontar nossa fé, para que venha, Pai amado, fazer com que esse irmão e essa irmã não venha pensar, Senhor, que a oração dele não está sendo ouvida, para que essa irmã venha pensar, Senhor, que esse irmão venha pensar que as suas orações não estão sendo ouvidas. Senhor, Senhor, pela Sua misericórdia, meu Senhor, eu suplico a Ti, pela Sua misericórdia, Pai amado, eu suplico a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, ouve as nossas súplicas, ouve, Pai amado, a nossa petição, ouve, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, Espírito Santo da verdade, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, autor e consumador da minha fé, Deus poderoso, Emanuel, Deus conosco, entra, Pai amado, visita agora a família de cada pessoa, no qual tem nos visitado, a tua filha, irmã, abençoa a tua filha, irmã Juliana, a sua família,
os seus familiares. Abençoa, Pai amado, tua filha, irmã Lianira. Vai de encontro, Pai amado, e vai abençoando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro a tua filha, irmã Viviane, Senhor, a sua família. Senhor, alcança ali, Pai amado, teu filho, irmão Cláudio, Maracá, da sua esposa. Alcança, Pai amado, a irmã Geronilde, Senhor, suplica a ti, em nome de Jesus Cristo. Que ainda está entristecida, Pai amado, pela perda do nosso irmão Diácono Nelson, no qual está descansando no Senhor, Pai amado. Uma perda para nós, pois sabemos que irá fazer falta, que irá nos entristecer, pois não estaremos mais com ele, Pai amado. Mas nós sabemos que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e guardou a sua fé. Pois até, Pai amado, no último dia da sua vida, Senhor, ele estava ali buscando a frente da tua obra, bendizendo e exaltando o seu nome. Senhor, Deus amado, alcança ali, Pai amado, a irmã Hilda. Deus maravilhoso, a irmã Hilda, Senhor, alcança ali em São Paulo, tua filha, a missionária Cristina. Alcança ali, irmã Dilene, a irmã Elda, Senhor. Deus, a irmã Keila, a irmã Vitória. Alcança, Pai amado, a cada pessoa. Não vai estar no grupo missionário de Cristo, a cada pessoa no grupo da tua igreja, no grupo da igreja no WhatsApp, no Facebook, Pai amado. Igreja Pentecostal, o Cristo é o caminho da salvação. Abençoa cada pessoa. Eu suplico a ti, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu viver, Alfa e Ômega, Cordeiro divinal, pedra angular de esquina, estrela da manhã, pela sua misericórdia, Senhor, fala conosco, nos direciona, responda nosso clamor, Pai amado. Ouve as nossas súplicas nesta noite uma vez mais, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Alcança ali em São Paulo também o irmão Edson, suplica a ti, Pai amado. Alcança ali o irmão Edson, Senhor, a irmã Eliane. Alcança, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus maravilhoso. Vai de encontro a tua filha, irmã Eliane, ali em São Paulo, Senhor. Abençoa o irmão Edson, abençoa a irmã Eliane. Abençoa, Espírito Santo de Deus. Eu suplico a ti, Pai amado. Abençoa teus filhos, dê a bênção, dê a vitória. Nessa hora nós intercedemos. Nessa hora, Pai amado, nós clamamos por socorro divino. Ah, Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Alcança o irmão Hélio, Senhor, aqui mora aqui na Horta Bela Vista. A sua família, o irmão Leo, a sua família, Pai amado, teu filho, irmão Fabiano. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amado, eu suplico a ti, Senhor. Vai entrando com a grande providência divina, vai agindo, Senhor, em nosso favor. Ouve, Pai amado, age em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amado. Eu clamo a ti, Senhor, me apresenta a minha sogra, ali em Minas Gerais, meu sogro, a sua família, seus filhos em São Paulo. Ah, Pai, vai enquanto meus cunhados, Pai amado, abençoa a vida deles, vai trabalhando, vai convertendo, vai libertando, em nome de Jesus Cristo. Alcança ali, Pai amado, minha cunhada Rosa, suplica a ti. Seu esposo, pastor Cláudio, alcança nesta hora uma vez mais. Venha, Senhor, pelas suas misericórdias, respondendo o nosso clamor, Pai amado. Responde o nosso clamor e nos conceda a bênção. Responde o nosso clamor, Pai amado. Pai querido, Pai santo, Espírito Santo de Deus, Pai amado, cura toda enfermidade. Cura, Senhor, nesta hora, toda enfermidade no qual tem assolado esta vida, toda enfermidade no qual assola esse corpo, toda enfermidade que vem estar alojada nesse corpo, Pai amado, nesta vida, eu repreendo agora, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus poderoso, Deus do impossível,
Alfa e Ômega, Cordeiro divinal. Alcança, Pai amado, a irmã minha amiga, Senhor, ali em São Paulo, no povoado da City ali, Senhor. Deus amado, alcança, Senhor, a irmã Adriana, sua família. Alcança teu filho, irmão Márcio, entra com salvação, com transformação. Alcança a pastora Maria em São Paulo, o pastor Dário. Alcança ali, Senhor, teu filho, irmão Renan, a irmã Angélica, Pai amado, a sua esposa. Alcança ali o irmão Leandro, o presbítero Pedro, Pai amado, a sua família. Alcança, Pai amado, teu filho, irmão Patrick. Alcança, Pai amado, Pai santo. Alcança ali a missionária Josa, ali no Paraisópolis, a missionária Cida. Alcança a irmã Márcia. Deus amado, Deus querido, Deus santo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Alcança cada inscrito em nosso canal, Pai amado, no YouTube. Alcança, Pai amado, eu suplico a Ti, Senhor, vai de conta a cada vida, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, dê a grande bênção, dê a grande vitória, o grande milagre, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder e autoridade, Pai amado, que há no nome de Jesus Cristo. Venha repreendendo, venha jogando por terra todo mal, quebra toda barreira, Pai amado, todo obstáculo, que toda ferramenta, Senhor, preparada, forjada, vai sendo repreendida agora, que toda ferramenta preparada, forjada, vai caindo por terra agora, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Deus da minha vida, Deus da minha salvação, a toda a minha família, os meus familiares, e de perto e de longe. Alcança meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas sobrinhas. Senhor, ainda faz um grande milagre, meu cunhado Júnior. Entra no meio da minha família, faz um grande milagre, faça uma grande obra, Senhor. Pai, salva minha família, no qual te serve ainda, no qual, Pai amado, não te confessou, Pai amado, no qual não se entregou, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, ouve, Pai amado, eu suplico a Ti, Senhor, salva minha família, salva a família dos meus irmãos, Pai amado, no qual não te serve ainda, aqueles até mesmo que entraram, mas se afastaram da Sua presença, vai de encontro a eles, vai de encontro a elas, entra com transformação, converte o coração deles, Pai amado, põe no coração deles o desejo, Pai amado, por estar na Tua casa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vai de encontro também teu filho, irmão Salvador, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, a cada pessoa no qual visita, no qual tem nos visitado, no qual visitou, passou cada menino, no qual ministrou a Tua palavra neste lugar, a cada servo, Senhor, no qual já dirigiu o culto aqui, Pai amado, fez a primeira parte do culto, a cada serva, no qual ministrou a Tua palavra, no qual foi, Pai amado, que o nome do Senhor deixou lugar para nossas vidas, conceda a bênção, a vitória, assim uma vez mais, Pai amado, lhe clamamos, lhe agradecemos nesse momento, confirma a bênção.